E aí, gente, Hackerman aqui. A gente vai continuar falando sobre aquele artigo sobre basal ganglia. E aqui eu peguei uma imagem do Pinterest dessa Janelle Howell falando sobre basal ganglia, né? Mostrando aí o estriato e o pallidum, né? Que seria o glóbulos pálidos e o externo e interno. Lembrando que eles eram importantes lá no sistema de movimentos voluntários. Também tem o estriato, que junto com ele vai estar o caudate nucleus e putamen. O tálamos também na parte 3, partes subtalâmicas, né? E substância nigra. Então todas essas vão meio que ser o que a gente chama de basal ganglia, né? Como a gente já mostrou antes. E a gente poderia dizer que o estriato e o pallidum, né? Eles seriam partes importantes aí para produzir o movimento, né? Lesões neles talvez poderiam causar problemas motores bem intensos. Especialmente na parte 5 ali, na substância negra também é a mais importante, por exemplo, para Parkinson, mas uma lesão no estriato, no pálido, poderia causar outros tipos de patologias, né, relacionadas à capacidade motora. E isso é tenso, né, gente, porque você ferrar uma capacidade motora, capacidade de pessoa andar, falar, é tenso. Então, mais pesquisa nessa área cada vez mais pode meio que permitir, né, que a gente, sabe, não exonere essas doenças, né? Essas patologias, mas pelo menos alivie, né? E eu queria trazer também, relacionado à comunicação da basal ganglia, né? Dentro da basal ganglia, o cerebellum, né? A comunicação da basal ganglia com o cerebellum. E nesse artigo aí de 2010, da Andrea Boston, Richard Dunn e Peter Strick, eles vão mostrar uma imagem falando da comunicação da basal ganglia com o cerebellum. Então a gente não está falando aqui só do tálamos e do córtex, que nem a gente viu antes, mas também de interconexões com o cerebellum, ou cerebellar cortex, né? O cerebellum, gente, que é muito importante para aprendizado de movimentos, né? Você aprender a tocar violino, futebol, todas essas coisas, videogame até, essa questão é muito envolvida com o cerebellum. Tanto que, por que, por exemplo, uma criança, tipo, sei lá, de 1 ano ou menos, tem tão pouca capacidade motora? Primeiro, o cerebelo dela não está completamente formado, né, como um adulto. Então, a capacidade motora até é meio até reduzida, né, dessa forma, né? Então, por isso que a gente pega a capacidade motora com o tempo, né? Então, uma criança, por exemplo, você vai jogar a bola para ela de vez em quando, ela deixa cair. Agora, você joga para um adulto, sabe, que pelo menos já jogou alguma vez, tipo, sabe, já brincou disso, sei lá, ou joga basquete, alguma coisa assim, ou tem movimentos motores bem cauterizados na mente, ele consegue pegar de boa, né? Mas isso daí é toda a questão de, tanto do cerebelo não está totalmente desenvolvido, né? Que o cérebro da criança ela vai desenvolvendo ao longo da vida, né? E também da questão do aprendizado, né? Que é através da experiência do cerebelo. Então, a basal ganglia seria relacionada a decisões, né, relacionadas aos movimentos, e o cerebelo também é mais ao aprendizado, né? Então, essas duas, dá pra ver uma conexão bem grande com o tálamos, né? Fazendo isso daí acontecer, né? Da questão de, por exemplo, eu poderia dizer que tudo relacionado, por exemplo, a um jogador de futebol, a, a uma pessoa até conseguir andar, se mexer, não só coisa complexa, né? Nadar, tudo é relacionado a esses fatores que estão nessa imagem. E lesões nenhum desses dois pode fazer danos permanentes nas capacidades motoras de uma pessoa. Então, tanto a base gânglica quanto o cerebelo são importantes. Então, esse artigo aqui mostra muito bem isso. Uma imagem muito bem feita e bonitinha. Eu gosto de artigos com imagens, né, gente? Gosto de artigo com imagem da hora. Então, eu acho que fica mais fácil de entender o conteúdo, né? Então, voltando para o artigo anterior, que a gente viu no começo, a questão da postura, né? Que a basal ganglia contribui para o seu equilíbrio, né? Então, eles vão falar que uma linha de evidência relacionada a isso, né? É da neurologia clínica, né? Que muitos conceitos aí de relações estruturais relacionadas a lesões.
Então, o foco desse artigo é mostrar que lesões em algumas partes da basal ganglia tiram a capacidade motora de uma pessoa, como por exemplo de postura, que é o foco deles. Então, uma forma de você entender como partes do cérebro funcionam seria ver quando você faz dano ao cérebro, o que acontece, né? Tipo, quando você faz dano à basal ganglia, nossa, por exemplo, ao substância nigra, você perde capacidades motoras. Então, ao estriatum, ao cerebelo, tem patologias específicas a cada coisa. Ao Parkinson, por exemplo, na substância nigra, ou a outras partes. Enfim, quando você vê lesões em alguma parte, você consegue entender, pô, isso aqui deve ser importante, né? Porque se você faz lesão aqui e não funciona o negócio, então quer dizer que esse negócio é importante. Então, a partir das lesões, é conseguir saber o que uma parte do cérebro faz. E aqui vai falar relacionado ao equilíbrio, né? Frequentemente observado, ao problema de equilíbrio frequentemente observado em pacientes com lesões na basal ganglia. Em pacientes, né, com doenças degenerativas, vasculares, pós-infecciosas, tóxicas, neoplásticas, enfim, tudo na basal ganglia. Lesões, sejam qual tipo for, né? Não é tipo uma lesão, tipo uma, sei lá, deram uma pincelada na basal ganglia do cara e o cara perdeu a... Não é isso. Lesões que até podem ocorrer de diversas patologias, de diversas formas. E especificamente o artigo vai citar. Não, artigo não, eu pesquisei na internet, né, algumas patologias relacionadas a doenças na basal ganglia, né? Você pode ver, por exemplo, distônia, doença de Huntington, atrofia múltipla do sistema nervoso, sei lá, acho que é a melhor tradução, e doença de Parkinson, né? Então, algumas patologias, a doença de Parkinson que é focada na substância nigra e essas outras três também em outras partes. Então, essa questão de que, através da visão dessas doenças, você consegue saber as partes da basal ganglia que talvez você ferrando ela, né, tendo uma parte degenerativa ali, você ferra tudo. Aí você pode dizer, mas como que essas lesões são feitas, né? Talvez a gente veja mais pra frente, né? Mas, por exemplo, a gente vai ver algumas coisas relacionadas ao que pode causar isso mais pra frente. Então, por exemplo, o artigo vai citar lesões na substância nigra, né? Causando mal de Parkinson. Então, uma coisa que vai acontecer muito, que é predominante, né, é a questão de degeneração de células de dopamina, né? Células relacionadas à dopamina, que é muito relacionado também à capacidade motora, né? Na substância negra, né? Que uma desordem ali poderia causar uma de Parkinson, né? Que é o mal de Parkinson, que é na verdade, a gente pode lembrar também disso daí, se não me engano é o Doutor Estranho, né, que teve isso daí, né, no filme, que ele teve essa desordem, né. Então, o mal de Parkinson é aquele negócio que você fica tremendo, né, com a mão. Então tem coisas de alto nível maior, né, tem pessoas que têm uma coisa um pouquinho mais leve, mas enfim, é aquele negócio das mãos, né, que você não consegue mexer as mãos direito, que ela fica meio... Você não tem controle total das mãos, né, aquela meio que dá umas, sei lá, mas do nada você dá uma abraçada pro alto, enfim. É meio que mais ou menos é um problema relacionado à capacidade motora em si, o mal de Parkinson, né? Então, é uma lesão nessa parte, por exemplo. E é uma coisa muito ruim. No caso do Doutor Estranho, tirou dele a capacidade de ser um doutor, por exemplo, que precisa de habilidade com as mãos, né? Bem assim, ele era conhecido o Doutor Estranho no filme, né? Pela pelas suas incisões muito perfeitas, né? Nos pacientes, na cirurgia. Só que agora ele não consegue, né? Então é uma coisa que pode sim tirar o emprego de muitas pessoas se ele usa muito as mãos. Então, você poder criar tratamentos para isso é uma coisa que realmente, com certeza, contribuiria muito para a sociedade, embora já tenha muitas pesquisas nessa área. E aqui eu vou mostrar uma imagem de uma lesão bilateral na substância nigra, né? Feita com ressonância magnética, né? Em um paciente
com encefalite letárgica, né? Eu acho que é isso em português. É da Bélgica esse artigo. Departamento de Neurologia da Bélgica. Só que não é de Parkinson, tá? Eu só quero mostrar uma foto, um exemplo de lesão na substância negra. Aqui eu só pus o mesmo artigo, só pra dar pra ver melhor. Uma coisa importante ali é que a foto de baixo vai ser de uma pessoa de 21 anos, tá? Que tava com febre, irritação na meninge, dor de cabeça, alucinações visuais, então, né? O cara tava tenso, né? O cara tava numa vibe não muito legal, né? Tremor, né? O cara tava meio que tremendo, né? Enfim. Postural tremor, né? Tremor na postura. Enfim. E aí, ele vai falar que não teve. Ele ficou 2 semanas ali antes da admissão para fazer a, a questão de visualização na mente, né? Com o fMRI, com ressonância magnética, né? Enfim, só tinha algumas lesões superficiais na pele, né? Mas enfim. E ele não estava nem um pouco drogado, né? Então tá escrito ali que ele não usou. Pelo menos ele disse que não usou, né? E basicamente essa imagem ela vai mostrar simplesmente uma lesão. É que ele estava embaçada, né? Mas ele vai mostrar uma lesão na substância negra. Lembrando que a substância negra, se eu pegar uma imagem mais para trás, ela fica ali embaixo, tá vendo? Então, de toda essa parte aqui, você vai ver lá embaixo a substância negra, né? Duas partes dela, né? E nesse caso aqui, dá pra ver também na mesma área a lesão nessa parte. Enfim, tipo um risquinho. Então, basicamente, vendo na ressonância magnética, né? Claro que o cara poderia. Eles vão usar formas aí, eles vão falar que vão usar formas para redimiar isso daí, né? Nem sei se fala redimiar. Para resolver isso daí, né? Para ajudar o cara a parar com esses tremores, né? Mas confirmado uma lesão ali na bilateral. Então, lesões aqui, sim, podem acabar atrapalhando a comunicação neural dentro da basal ganglia e poderia te fazer sei lá, fazer uma desordem na sua postura como um todo, como esse cara estava. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria falar. Até o próximo vídeo.